Olá, irmãos, tudo bem? Quem vos fala aqui é o Enoque Teixeira. É com grande alegria que eu venho conversar com vocês hoje sobre a nossa primeira aula, né, que tivemos. E a intenção é justamente a gente dar uma relembrada aí nos assuntos, né, que foram combinados e explanados ali na sala de aula. No mais, espero que você esteja bem, principalmente motivado por estudar, irmãos, porque estudar continua sendo uma dádiva de Deus. Aprender, então, é mudança de vida, né? E foi justamente desse primeiro assunto que nós conversamos, né, na nossa primeira aula. Eu pude conversar com vocês sobre a importância de você estudar, né? Porque aquilo, irmãos, ninguém faz um seminário, ninguém pega um livro, né, para estudar e não estuda. Então você tem que estudar. Aproveite o tempo que você tem para estudar. Nós temos uma vida muito corrida. Nós trabalhamos, nós estudamos, descansamos, temos tempo para comer, tempo para a família e também temos que ter um momento de estudar a palavra de Deus, né? Então, combinado com vocês foi 30 minutos todos os dias. Que se você estudar 30 minutos por dia, você vai conseguir aí aprender o conteúdo que está sendo ensinado. Lembrando, irmãos, que estudar é você ter por perto o caderno, lápis, borracha, caneta, a Bíblia, né, os livros, as xerox, o material que a gente tem utilizado. Então a importância inicial é essa, estudar diariamente, tá bom? Tem pessoas que preferem estudar de manhã, outras à tarde, outras à noite e outras de madrugada. Cada um sabe bem aonde pode alcançar a sua mão. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica, irmãos, é a Bíblia, né? Nós temos em nossa mão a ferramenta mais importante que a humanidade já teve, que é a Bíblia. Então, se você tem posse da Bíblia, que era o desejo maior ali de muitos padres, né, antigos, como o próprio Martinho Lutero, quando teve acesso à nossa Bíblia, né? Então, assim, hoje nós temos a Bíblia na nossa linguagem, o tempo que a gente quer, né? Nós vivemos aqui no Brasil, que é um país livre, um país onde a gente pode abrir a Bíblia em qualquer momento. A importância, então, de você usar a Bíblia, tá, irmãos? Versículo, capítulo, a leitura diária. Você pode começar lendo lá o livro de Mateus, o Novo Testamento, ou você pode iniciar em Gênesis e você percorrer todos os livros do Antigo Testamento para depois iniciar o Novo Testamento. O importante é você meditar na Bíblia, tá bom? Não adianta nós lermos livros que comentam a Bíblia, que não quer dizer nada, né? E nós não meditarmos na fonte, que é a Bíblia. Então, a nossa fonte é a palavra de Deus. E a nossa primeira aula foi sobre a Bíblia, né? Nós falamos aí sobre a Bíblia. E o primeiro assunto que nós falamos sobre a compilação da Bíblia, né? Nós descobrimos que a Bíblia ela tem aí aproximadamente 40 escritores que percorreu um período aí de 1.600 anos, né? E que a Bíblia ela é a revelação de Deus, tá, irmãos? Então, por que eu falei 40 escritores? Porque eles não são autores, né? Eles são apenas escritores. O autor da Bíblia é Deus. Eles foram divinamente inspirados, né? E Deus usou deles para que a Bíblia nós tivéssemos hoje acesso ao que eles escreveram. Então, eles são escritores. Inclusive, a palavra de Deus diz isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, 16, né, 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16, tem Paulo ensinando a Timóteo falando sobre isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então está aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, irmãos, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, nós temos essa confirmação. Tá? Nós temos a Bíblia e acima da Bíblia nós temos o Deus da Bíblia. Como eu falei, a Bíblia ela é a revelação de Deus acerca da sua vontade para com os homens. Por isso que a Bíblia ela conta a história de vitórias do povo de Deus, mas também conta momentos de derrota. Tá? O tema principal da Bíblia é justamente Jesus Cristo. E nós temos a história de Jesus repetida aí em todas as páginas da Bíblia, né, ou todos os livros da Bíblia. Né, desde Gênesis até Apocalipse, o nome de Jesus ele é exaltado. A Bíblia tem 66 livros,
você tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, a linguagem predominante foi o hebraico e alguns trechos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito na língua da época, que era o grego. Lembrando, irmãos, que 100 anos antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Então, assim, 100 anos antes da era cristã iniciar, todo o Antigo Testamento, ou seja, todos os livros, os 39 livros, já tinha na linguagem da época, no grego, tá bom? A importância de sabermos isso, porque o hebraico, assim como o aramaico, são línguas bem antigas que foram perdendo força ao longo dos anos. É importante notar também, queridos, que a palavra Bíblia vem do grego biblios, tá? E que quer dizer a união de livros, né? A união de vários pequenos livros. E é exatamente o que acontece na Bíblia. A Bíblia é a união ou a reunião de vários livros. Tá? A palavra testamento, né, que Novo Testamento e Antigo Testamento, a palavra testamento significa aliança ou pacto. Tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há uma aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Pacto, né, Deus fez aliança com o seu povo antes do Cristo ser manifestado. Por isso que os profetas eles manifestavam sempre a vontade de Deus. Um exemplo é Isaías, dizendo que um menino iria se nascer. O seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Então você vê que os profetas eles falavam sobre Jesus. Então antes de Cristo nós tínhamos a antiga aliança, né, que era a lei. Já no Novo Testamento nós temos a nova aliança, já com Cristo, tá? Já Cristo ressurreto, Cristo manifestado para todos, já o tempo da graça de Deus. Então nós temos aí a antiga aliança e a nova aliança, o tempo da lei e o tempo da graça. Alguma analogia importante da Bíblia, irmãos, que a gente pode falar aqui, é que o Antigo Testamento ele começa, né, aonde o Novo completa. Né? Então você vê que o Antigo Testamento ele fala sobre o jardim, né? Ele inicia falando da história de Deus e sua criação. Né? E o Novo Testamento ele completa essa história, onde Jesus ele consegue resgatar os seus para Deus novamente, né? E o Antigo Testamento ele tem um lugar, né? Ele se desenvolve ali principalmente ao redor do Sinai, do Monte Sinai, né? Já o Novo Testamento, o palco principal não é o Sinai, é o Calvário, aonde o nosso Senhor Jesus ele se dedicou por nós, se entregou por nós. Né? O personagem principal do Antigo Testamento é Moisés, para uns Abraão, mas a maioria assim considera Moisés o principal personagem, até porque Moisés era o libertador. Né? Já no Novo Testamento, Jesus é o personagem principal, assim como também o nosso libertador. Tá bom? Claro que Jesus é o personagem, como eu falei, de toda a história. Estou falando só nos testamentos quem se sobressai como figura principal. Tá bom? Um fato interessante, pessoal, sobre os escritores, né, da Bíblia, nós temos vários escritores, eu disse aproximadamente 40, e dentre as funções profissionais deles, nós temos uma diferença muito grande. Nós temos estadistas, nós temos príncipes, nós temos poetas, nós temos filósofos, nós temos profetas, nós temos boiadeiro. Então nós temos assim uma variedade muito grande de pessoas que foram usadas por Deus para que deixassem registrado as histórias da sua época. Tá, irmãos? Então é importante nós notarmos isso, né, porque a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só. Né, ela foi escrita por várias pessoas em eras totalmente diferentes. Né? Se você for contar aí 1.600 anos, que cada geração tem 100 anos, desde o início da escrita da Bíblia até o final, né, 1.600 anos, então são 16 gerações. Então é um milagre nós termos a Bíblia hoje da forma que nós temos. Nós temos a Bíblia dividida por grupos de livros. Então, o Antigo Testamento, você tem a lei, né, com 5 livros, ou Pentateuco, tá? Você tem os livros históricos, reunidos em 12 livros, e os livros poéticos também, são 5 livros. E os proféticos, entre profetas maiores e menores, com 17 livros, né? 5 mais 5 mais 12 mais 17,
você vai ter aí um total de 39 livros. Já o Novo Testamento, pessoal, ele também tem os grupos de livros, né? Você tem 4 evangelhos, você tem um livro histórico, você tem um livro profético e você tem 21 epístolas, sendo 14 paulinas, né, e 7 epístolas gerais. Tá? Assim, na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, houve aí 8 escritores dos 29 livros que nós temos em mãos. Né? Nós temos aí Mateus, João, Pedro e Paulo. Tá? Nós temos também Marcos e Lucas, e Tiago e Judas, que é irmão de Jesus, como os autores aí desses livros que nós temos maravilhosamente bem lidos e escritos aí no Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Então essa é a divisão dos livros. Algumas curiosidades, né? O Antigo Testamento ele começa com Deus. O Novo Testamento começa com Cristo. E Deus criou o mundo. Né? E segue a genealogia de Jesus. São o início aí dos 2 testamentos. Tá? De Adão a Abraão temos a história da raça humana. Então, de Adão até Abraão nós temos a história da raça humana. De Abraão a Cristo, nós temos a história da raça escolhida, dos hebreus, judeus. E de Cristo em diante temos a história da igreja, que inclusive é manifestada nos dias atuais. Tá bom, irmãos? Alguns personagens aí principais do Antigo Testamento, né, são Deus, Satanás, Adão, Noé, Samuel, Saul, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Faraó, Moisés, Arão, Calebe, Josué, Juízes, Rute, Elias, Eliseu, os reis de Israel, os reis de Judá, os profetas, Nabucodonosor, Ciro, Zorobabel, Esdras, Neemias e Esther. Já os principais personagens do Novo Testamento são João Batista, Cristo, os discípulos, Filipe, Paulo e Tiago, irmão de Jesus. Tá, irmãos? Os principais lugares aí do Antigo Testamento é o Éden, o Monte Ararat, Babel, Ur dos Caldeus, Canaã, Egito, Sinai, deserto, Canaã, Assíria, Babilônia, Canaã, a Palestina, né, as voltas dos exilados. Então nós temos aí, irmãos, os principais lugares também do Antigo Testamento. Os acontecimentos principais aí do Antigo Testamento, nós temos a criação, a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel, a chamada de Abraão, a descida ao Egito, o Êxodo, a Páscoa, a entrega da lei, a peregrinação no deserto, a conquista da Terra Prometida, o período do obscurantismo do povo escolhido, Saul, né, ungido rei, o período áureo dos hebreus sobre o reinado de Davi a Salomão, o reino dividido entre Judá e Israel, o cativeiro e o retorno. Já os acontecimentos principais do Novo Testamento, nós temos os primeiros anos da vida de Jesus, o ministério de Cristo, a igreja em Jerusalém, a igreja alcançando os gentios, a igreja em todo o mundo, tá, pessoal? Então, esse é um resumo aí da Bíblia, tá, queridos? Eu queria trazer para vocês nessa primeira aula que nós tivemos sobre Bíblia, tá? É importante nós notarmos, irmãos, que existe uma cronologia bíblica e a gente vai estudar um pouquinho para frente essa cronologia para você entender que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Por isso que existe algumas dificuldades de aprendizagem por parte das pessoas, tá bom? Espero aí ter elucidado para você de forma resumida, né? Nós tivemos 2 horas de aula, eu em 15 minutos consegui resumir um pouquinho para vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe seus estudos, conte sempre comigo e vamos em frente.